Então, beleza, pessoal. Boa noite. Agora já comecei a gravar aqui. Antes de começar a gravar, a gente já teve algumas perguntinhas aqui, que algumas delas eu vou repetir aqui para poder ficar registrado. Então, por exemplo, o Gabriel perguntou a respeito de fazer as atividades em Java, que é uma linguagem que a gente não vai ver nessa disciplina, e ele fez no Eclipse, que é um programa, um ambiente de desenvolvimento integrado. Tá? O que acontece? Como ele já fez, tá ok. Mas como eu não tinha avisado antes e estou avisando agora, então fica registrado a partir desse momento aqui. Mesmo que você já saiba uma coisa lá da frente, eu gostaria que vocês sempre limitassem a resolver o problema com aquele assunto que você viu até aquele momento. Então vamos supor, eu fui e coloquei uma questão lá na lista de exercícios. Aí você sabe fazer ela com uma coisa que a gente nem viu ainda. Ou mesmo que a gente tenha visto, é de uma aula mais para frente. Então vamos supor, a questão é da lista 2 e você já assistiu a aula 3. Resolva a questão 2 com as coisas até a aula 2. Não passa na frente não, para que eu consiga acompanhar mais ou menos passo a passo como que vocês estão indo, tá? Então, evite fazer essas coisas. Então, como o Gabriel já fez, beleza. Mas aí daqui para frente não faça mais não. E o Leandro e o Matheus fizeram a pergunta a respeito da questão 3, que está no final desse slide aqui. Então, o que acontece? Eu vou dar uma passada rapidinho nesses slides, vou tirar as dúvidas, e a ideia aqui é que eu dê mais uma reforçada na aula que já foi gravada. Como eu falei também antes de gravar, vou focar agora nessa coisa que eu vou falar aqui. Ó. Quando você entrar no canal, existem várias playlists aqui. Ó. A da turma de vocês é essa daqui, ó, Introdução à Informática. Então não precisa ficar acompanhando as aulas de introdução à programação ou outras coisas que estão aqui. Isso daqui é o assunto suficiente para vocês fazerem os exercícios. Então, essa aula que eu estou gravando agora, nesse momento, ela vai entrar aqui. Ó. Vai ser provavelmente a 3 aqui. Então, eu vou colocar a 3 e vou colocar a aula 2 e a aula 3, que já estão gravadas. Então, quando chegar na terça-feira que vem, a nossa aula síncrona, é como se fosse a aula de hoje, é sobre as dúvidas da aula 2 e 3. Tá? Então, vai ficar quase que assim, ó. Aula com conteúdo, aí independente se é 1, 2, 3 aulas, aula de dúvida, que é a aula síncrona. Aí, aula de conteúdo, aula síncrona. Tá? Então, é mais ou menos essa daqui a ordem, tirando essa primeira aula síncrona aqui, que foi a apresentação do curso. Então, acompanhe sempre essa lista aqui, ó, de introdução à informática. Não precisa ficar olhando as outras, não, até porque nas outras tem coisas de muitos anos. Tá vendo aqui, ó? De 2019, de 2020, outros assuntos, coisa do final do curso, coisa que não é para introdução à informática, que é para introdução à programação. Então não precisa acompanhar essa lista desse tamanho aqui não, tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos lá, vou dar uma passadinha aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida específica daquele slide, pode falar aí na hora, tá? Escrever e tudo. Eu vou falando, mas eu vou acompanhando o que está acontecendo aqui no chat. Se por acaso eu travar o chat, tipo isso aqui, ó. Vamos supor que eu estou parado numa pergunta aqui. Aí o que eu faço? Quando eu estou parado numa pergunta, eu movimento ela aqui para cima para travar. Então as novas mensagens elas vão chegando e eu não vejo, porque eu travei aqui, porque eu estou respondendo a essa pergunta. E aí tem alguma coisa que você quer me interromper naquele momento, pode abrir o áudio e falar, tá? Não precisa esperar eu chegar aqui embaixo e ler todas as mensagens, não. Porque às vezes eu estou parado para eu poder conseguir acompanhar, porque senão vai rolando aqui e eu perco as perguntas. Tá? Mas assim, pode me interromper a qualquer momento. Então vamos lá. Essa primeira aula aqui, nós vamos ver
basicamente o seguinte: como que a gente faz para poder descrever um algoritmo linear? Então ele não tem desvio, ele não tem repetição, não tem nada disso. Ele é linear. Basicamente um conjunto de passos que você vai seguindo para poder executar a sua tarefa. Esse é o assunto da nossa primeira aula aqui. Então, a introdução aos algoritmos e fluxogramas, e a gente vai entender o que é cada um desses. Como eu já gravei a aula e já disponibilizei para vocês, talvez muitos de vocês já tenham assistido. Então, tá sossegado aqui, pode ir passando rápido, pode ir falando aí também. Não agarrou alguma coisa aqui, tô com dúvida nesse slide, igual eu falei, pode me interromper, tá? Então, vamos lá. O que é o computador? Né? Algumas coisas eu vou passar mais rápido, tipo isso aqui, ó, né, que é computar mais dados e tudo. Eu já gravei na aula lá. Mas a ideia é o seguinte, é que nós vamos arrumar uma maneira de colocar o computador para processar os dados para a gente. É esse que é o nosso objetivo no final das contas. É isso que a gente quer que ele faça. E nós temos que ter uma maneira bem sistemática de descrever as tarefas que o computador vai fazer. Como eu falei com vocês na aula de introdução... Professor, acabei de lembrar de uma dúvida que eu tive com relação a esses conceitos básicos. Diga. Porque se falou de gente programar pequenos pedaços para que o computador fosse executando passo a passo. Uhum. Mas como é que acontece o machine learning e inteligência artificial? Tipo, como é que o computador tem poder de autonomia, digamos assim? Nossa, esse é um assunto tão complicado, entendeu? É tão complicado porque o que acontece? Eu acho que vocês têm que dar um pouquinho mais de estudada para poder chegar nesse ponto, mas a ideia, bem de leve, tá? O computador, ele não pensa, tá? Ele faz, independente machine learning, inteligência artificial, qualquer coisa, redes neurais, lógica fuzzy, qualquer coisa que esteja relacionada com isso daí, ele envolve executar de pequenas em pequenas tarefas. A questão que torna a coisa mais ou menos inteligente, se é que eu posso dizer assim, é a qualidade do modelo que você fez para descrever aqueles dados, para tratar aqueles dados. Então, se você faz um modelo que cobre bem os seus dados, ele é mais inteligente. Se você faz um modelo que cobre menos, vamos dizer assim, ele é menos inteligente. Mas no final das contas, tudo é a mesma coisa, não tem inteligência. Tá? E o computador ele não infere as coisas no sentido de pensar. Não, é tudo na base da lógica e executar de pequenas em pequenas tarefas. Tá? Seria mais ou menos ele identificar padrões e armazenar na memória para repetir aquilo caso a mesma pergunta aparecer? Quase assim? Isso, entendeu? Se for tratar mais de inteligência artificial, né, de redes neurais e tudo, identificar padrões seria identificar características, entendeu? E a junção dessas características é que basicamente descreve o que você está querendo modelar, entendeu? Então, eu quero reconhecer cachorro, por exemplo. Você não aprende a reconhecer cachorro. Primeiro você aprende a reconhecer orelha, você aprende a reconhecer olho, você aprende a reconhecer boca, que é o que eu estou chamando de características, e a junção daquelas características é que te permite reconhecer algo mais complexo. Entendeu? Então, assim, é sempre de pequeno em pequeno. Aí você junta as pequenas coisas para formar coisas mais complexas. Então, beleza. Assim, o computador de verdade mesmo, ele não pensa. Não tem jeito de ele pensar. Tranquilo? De boa. Então, voltando aqui, ó. Então, o que a gente quer é basicamente colocar o computador para poder fazer parte das nossas tarefas. Então, qual que é a ideia por trás aqui? Tudo que o computador consegue fazer, a gente consegue fazer também. Tá? Ele não é em nada
melhor do que a gente no sentido de capacidade de realizar a tarefa. A única diferença é que ele é rápido. Então, ele consegue fazer pequenas tarefas muito rapidamente. Então, qual que é nosso objetivo? Por que a gente usa o computador? Basicamente é para a gente fazer com que ele faça tarefa que a gente não teria tempo de vida para fazer. Então, eu poderia fazer, se eu for fazer isso aqui na mão, eu vou ficar 3 gerações da minha família. Então, você coloca o computador para fazer. Tá? Ou para você fazer outra coisa, então eu poderia fazer, eu tenho condições de fazer isso daqui, até num tempo tranquilo. Mas eu quero fazer outra coisa. Então, você programa ele para que ele faça essa outra coisa enquanto você vai fazendo outra que provavelmente ele não possa fazer. Então, eu tenho que processar esses dados aqui, mas eu também quero jogar bola. Então, você põe ele para processar os dados e vai jogar bola, já que ele não pode jogar bola para você, mas pode processar os dados. Então, a ideia é isso daí, é que a gente programe ele, é isso que a gente quer fazer, colocar o computador para fazer as nossas tarefas, tá? Professor, rapidinho, só tem igual outra matéria. O computador, por acaso, ele já vem com um sistema operacional que dá isso, tipo, a gente tem que fazer tudo bonitinho nele, com as variáveis e tudo, ou, na verdade, essa parte cabe mais ao hardware, que é, por exemplo, colocar um processador, e o processador já tem determinadas entradas, determinadas saídas, que vão fazer o computador executar aquela tarefa automaticamente, sem a gente precisar programar ele. O hardware em si, ele já tem a interface dele pré-definida, sabe? Você só consegue comunicar com aquela entrada e saída que está disponível para ele. Se você falar do ponto de vista do processador, por exemplo, são aqueles pinos lá, tá? Então não tem jeito de você conversar com o processador que não seja através daqueles pinos. Então o hardware, de uma maneira geral, ele já tem a interface bem definida. Então, não existe esse conceito de variável que você está falando, que é o assunto dessa aula aqui, não existe a ideia de variável para o hardware. Isso é um conceito de software, tá? Do ponto de vista do hardware, é tudo endereço de memória com bytes gravados lá. Tá? Então, assim, é a linguagem de programação, o jeito que você fez é que você dá significado para aqueles dados. Do ponto de vista do hardware, é tudo número, sabe? Tudo ele só está fazendo conta, e tomando decisão baseada em conta. O computador só faz conta. Professor, você já teve uma pergunta? Não sei se ele ia perguntar mais alguma coisa. Não, já sei. De boa. Então, como que ocorre a programação em baixo nível de linguagem? Tipo, diretamente para a máquina. É feito em linguagem de alto nível e é compilada para baixa linguagem? É exatamente isso daí. Nós ainda vamos chegar na aula 4, que é quando a gente vai mexer com uma linguagem de programação propriamente dita, que é a linguagem C. Aí lá tem o processo de compilação. Então, na hora que chegar na aula 4, eu vou explicar um pouquinho mais. Mas, assim, a ideia é o seguinte. Você vai escrever numa linguagem de alto nível, que é uma linguagem entendida pelos seres humanos, uma linguagem de programação. Vai passar por um programa que tem a tarefa de traduzir de uma linguagem para outra. Esse é o papel do compilador. Então, o que o compilador faz é traduzir de uma linguagem para outra linguagem. Isso é que o compilador faz. Então, o que ele faz? Não existe um compilador universal. Ele sempre é de uma linguagem para outra linguagem. Então, quando eu pego um compilador de C, então ele vai pegar de C e vai mandar para onde? Então, eu tenho que saber qual que é a minha máquina-alvo, porque ele tem que gerar a linguagem que aquela máquina entende. Sabe, não tem uma coisa ali no meio do caminho. Tem quando a gente tem linguagens interpretadas ou linguagens emuladas. Mas quando a gente tem uma linguagem que ela é compilada e que ela roda nativo na máquina, que o sistema operacional carrega ela e ela executa direto no processador, aí tem que ser na linguagem que o processador entende. Não tem outra linguagem para ele, sabe? Assim, minha dúvida é também com base na questão da evolução. Porque, assim, se a gente for lembrar lá da IBM,
era tudo no prompt e tal, e aos poucos a gente foi dando uma interface gráfica para isso. Como, sei lá, você saiu dos computadores de salas e salas programados com uns ticketzinho para um microcomputador que interpreta esse tipo de linguagem, e a gente conseguiu aperfeiçoar essa linguagem. É evolução, né? Isso aí não tem jeito. Deixa eu ver só quem que tá falando aqui. Leandro, né? Uhum. É o seguinte, não, isso daí é evolução, não tem jeito. Olha só, se você pensar que antigamente a gente utilizava válvula, que era um negócio fisicamente mais ou menos desse tamanho aqui, e depois ele virou um transistor que tinha centímetros, tá? E aí depois, o processo do transistor, ele continua o mesmo, desde o primeiro que foi feito na casa de centímetros. Hoje ele já é em escala nanométrica, tá? Então, quando a gente pega o gate do transistor, ali já é em nanos, tá? Então ele já está na escala nanométrica. O que foi acontecendo é que o processo em si é o mesmo, mas a tecnologia foi avançando e aí permite que você faça coisas melhores. Vou te dar um exemplo aqui, que tem mais ou menos com o que o Charles está perguntando ali também, de software multiplataforma e tudo, mas é assim, vamos imaginar que eu queira fazer uma máquina de corte, tá? Só para falar, porque é uma coisa que eu consigo dar um exemplo que faça sentido. Vamos imaginar que eu quero fazer uma máquina de corte. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder montar minha máquina de corte é fazer o molde das peças dessa máquina e eu tenho que cortar na mão. Porque, afinal de contas, eu não tenho uma máquina de corte. Eu estou querendo fazer a primeira, concorda? Uhum. Então, o que acontece? Eu vou fazer o molde, vou desenhar no papel, marcar com fita métrica, régua, o que for, não importa. Mas depois eu tenho que ir lá e cortar essas peças na mão. Então, se eu estiver fazendo de madeira, vou usar um serrote, um tico-tico, o que for. Mas uma fresa, mas de qualquer forma eu vou cortar a primeira na mão. Aí vamos supor que eu fiz essa primeira máquina de corte. O que eu posso fazer? Eu posso usar a minha máquina de corte para poder fazer a peça para ela mesma. Então, qual que é a precisão da minha primeira máquina? A precisão, ela tem a ver com a minha precisão de ter feito o corte. Mas na hora que eu faço as peças para ela mesma, utilizando ela, o que acontece? Eu consigo ter peças mais precisas do que eu cortei na mão. E se você partir dessa mesma lógica, o que acontece? Se cada vez que você tiver uma máquina montada com a peça que ela mesma fez para ela, e você tiver mais precisão, você concorda que cada vez você tem peças melhores? Assim, eu tô relacionando um pouco com uns slides mais à frente, que daí você fala que é uma falsa verdade, que a gente consegue programar também o hardware. Então, nesse caso, a gente monta o hardware programado para interpretar tais sinais, e com base nele a gente constrói os softwares que vão acionar tais sinais naquele hardware que a gente construiu. É isso, porque para a gente fazer um hardware extremamente específico, eu vou chegar nesse slide ainda, mas para eu fazer um hardware extremamente específico, ele fica muito grande. Então, o que a gente faz vamos dividir aqui a razão. Eu faço um hardware mais genérico e faço um software mais específico. E aí eu combino os dois para poder realizar a tarefa que eu quero fazer. Tô entendendo. E a ideia, e o Charles perguntou aí do software multiplataforma, mais ou menos essa mesma ideia, tá? O que acontece? Em geral, nos softwares multiplataforma, tá, Charles? Que é muito pertinente essa pergunta, porque quando chegar lá no módulo 3, vocês vão estar trabalhando com software multiplataforma. Tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que você está utilizando um software de desenvolvimento multiplataforma. Então, não é que o software de desenvolvimento roda em qualquer lugar.
é que o software de desenvolvimento ele gera coisas para multiplataformas, tá? Então não é que ele roda em vários lugares. Ele faz com que o produto possa rodar em vários lugares. Então vamos supor que eu estou desenvolvendo para dispositivos móveis, que é o assunto do nosso curso aqui. O jeito de programar para Android é diferente do jeito de programar para iOS. Tá? São plataformas distintas. Então, o que em geral um software de desenvolvimento multiplataforma faz? Ele cria uma linguagem intermediária que ela costuma ser a interseção das duas e mais um pouquinho, de maneira que você consiga, nessa linguagem intermediária, descrever o comportamento e a sua lógica, e aí o que ele faz? Na hora de gerar, ele pega aquilo que você quis fazer, e ele fala assim, agora isso vai ser gerado para Android, e isso vai ser gerado para iOS. Então, ele pegou aquilo que você colocou escrito na linguagem que ele definiu e torna específico. Então, é um software de desenvolvimento multiplataforma. Agora, tem jeito de o mesmo código rodar no iOS e no Android? Não tem jeito. É impossível, tá? Por quê? Porque o sistema operacional é diferente, as chamadas de sistemas é diferente, o processador que é utilizado é diferente, principalmente se você estiver falando de iPhone, ele tem a linha de processador próprio dele, enquanto o Android é mais genérico, ele costuma utilizar ARM, tá? Ou Intel. Então o que acontece? As instruções em si, elas não vão rodar. Então você tem duas opções. Ou você desenvolve num software de desenvolvimento multiplataforma, e aí ele vai gerar código específico para Android e específico para iOS. Então você só fez uma vez. Mas aí ele gera específico para Android e gera específico para iOS. Ou você faz o web. Entendeu? Porque quando você faz o web, ele roda nos dois. Porque aí, quem define basicamente a forma de apresentação é o navegador. Tá? O que muitas empresas fazem, tá? Mas isso é muitas empresas mesmo. O que ela faz? Ela faz uma casquinha específica daquela plataforma, mas lá dentro, na hora que você abre o aplicativo, ela carrega o web, tá? Para que o sistema base dela, ela só tenha que fazer uma vez. Mas a casquinha que está lá em volta, que é 1% do desenvolvimento do sistema, aí ela faz específico para iOS e faz específico para Android. Entendeu? Beleza. Então vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, só ir falando, tá? Então. Eu tenho com base nisso aí. Então, meio que tem um comando que altera o código dependendo da plataforma que ele vai? Isso. Exatamente isso aí. Não é que ele altera. Ele gera para a outra. Entendeu? Mas não é o dispositivo que simplesmente lê daquele jeito ali e vai interpretando as coisas. É o código que se refaz para aquele dispositivo, é isso? Exatamente. A sua plataforma gera para aquele dispositivo. Tá? A única forma que tem de rodar nos dois é se a camada de dentro for o web. Tá? Porque se você pega o aplicativo nativo de iOS não é compatível com Android e vice-versa, tá? Porque as chamadas de sistema são diferentes. O sandbox, que é onde ele roda o código, né, as permissões, é tudo diferente, entendeu? Então não tem como. É por isso que às vezes você encontra o aplicativo numa loja e não encontra na outra. Ou então quando você encontra, ele é diferente. Por quê? Porque tem restrições das coisas que pode ser feito com um e não pode ser feito com o outro, tá? Vamos ver o que o Leandro falou ali. Eu não sei falar inglês nem alemão, mas tem um colega que é um intérprete tradutor, que pega a minha mensagem em português e passa para inglês ou alemão. Essa é a ideia.
Isso aí mesmo, tá? Isso. Aí o que acontece? O WhatsApp que manda para o servidor e envia para o app específico de determinado sistema. Perfeito. O que acontece? A base do WhatsApp é web, tá? Então as mesmas trocas de mensagem que tem no iOS tem no Android, tá? O sistema em si, as mensagens em si, elas são as mesmas. Vamos chamar isso daí de comando, tá? Então o comando para enviar a mensagem é o mesmo, o comando para enviar stick é o mesmo, o comando para enviar áudio é o mesmo e etc. Tá? Só que o que acontece? Na hora de apresentar no cliente, que é o aplicativo que está rodando no dispositivo, aí já não dá para fazer com a mesma carinha, porque eles não são web, entendeu? O WhatsApp ele não é web. Então o jeito que ele se apresenta no iOS é diferente do jeito que ele se apresenta no Android, porque aquele app em si, ele não é só uma casquinha, ele em si é diferente para uma plataforma e para outra. Tá? Então, a troca dos comandos com o servidor é a mesma coisa. Mas a maneira como aquela informação ela é apresentada para você são coisas diferentes. São feitos de forma diferente. Vocês vão ver, à medida que vocês forem programando, quando chegar mais na frente no curso, vocês vão pegar, por exemplo, e começar a programar em Java. Aí o que acontece? O Java, ele é compilado, tá? Vai chegar nesse ponto, vocês vão ver, ele é compilado, só que ele não gera o código para uma máquina nativa real. Ele gera para a máquina virtual Java. E aí é trabalho de cada ambiente implementar essa máquina virtual que roda esse código intermediário do Java. Então, você pode fazer um código em Java que ele vai rodar tanto no Windows, quanto ele vai rodar no Linux, quanto ele vai rodar no Mac. Tá? Por quê? As instruções em si são as mesmas, porque é a instrução que está no meio do caminho. É o bytecode do Java. Mas a forma como aquilo apresenta é diferente, porque a máquina virtual do iOS, do Mac, a máquina virtual do Linux e a máquina virtual do Windows, apesar de implementarem as mesmas instruções, o look and feel, que é o comportamento e a apresentação, é diferente. Tanto é que as janelas de cada sistema operacional, elas são diferentes, né? Elas têm comportamentos diferentes. Então, mesmo que o seu código rode, que faça as mesmas coisas, ele faz com carinha diferente. Mas isso vocês vão ver mais para frente no curso. Não precisa preocupar, não. À medida que vocês forem avançando, vai ficando mais claro essa abstração. É porque, por enquanto, vocês não fizeram nada ainda, não colocaram nada rodando. Mas na hora que chegar na aula 4, vocês fizeram o primeiro código em C, e você gerar o primeiro executável, você vai ver que se você pegar esse executável, vamos supor que você gerou numa plataforma de 64, tenta colocar numa de 32, já não roda. Você compilou para o Windows, você tenta rodar ele no Linux, ele não roda. Entendeu? Por causa dessa coisa que tem ali no meio do caminho, que é a interface com a máquina. Tá? Então, assim, não precisa ficar preocupado. A gente está muito aqui no início do curso. Tá? Inclusive, hoje nós estamos no slide 2 ainda. E a gente só vai efetivamente rodar alguma coisa, colocar funcionando a partir da aula 4. Qual a diferença de um programa para um script? O programa, em geral, tá? É porque eu não vou falar que isso é 100% verdade, porque tem programas que são interpretados também, em linguagem interpretada. Eu estou falando a classe geral, tá? O que acontece? O seu programa você faz uma linguagem, aquela linguagem é compilada e ela vira uma outra linguagem, que é a linguagem que roda na máquina. Em geral, os programas eles são assim, por isso que eles têm desempenhos melhores, porque eles estão mais próximos do seu hardware de verdade. O script não. O que acontece? O script, cada linha do script ela vai sendo lida à medida que o script vai sendo executado. Então, a priori, ele não sabe tudo que ele tem que fazer. Então, ele foi abrir o script, leu lá a primeira instrução, faz aquilo. Aí, depois que ele fez, ele volta lá no script, pega a próxima linha. E assim ele vai fazendo. Tá? Então, o script ele costuma ser interpretado.
não executado. Tá? Que são coisas diferentes. Então ele vai ler aquele texto e vai falar assim, olha, esse texto aqui é para fazer tal coisa. Não é que ela faz, entendeu? Ela é a ideia do que é para fazer, porque quem faz mesmo é o interpretador do script. Agora a linguagem não. A linguagem de programação de uma maneira geral, tá? Porque tem linguagens que são interpretadas, tipo Python, PHP e por aí vai. Mas as linguagens de uma maneira geral, ele já colocou o que é para fazer. Então não tem que olhar e virar e falar assim, ah, deixa eu ver o que é para fazer aqui, não. Já tá lá o que é para fazer, sabe? E para fazer um script tem que ser com que linguagem? A interpretada? Não, a script tem um monte, tem script pode ser qualquer uma. Não tem linguagem específica, entendeu? Cada interpretador de script pede a sua linguagem. Então, por exemplo, nós temos no Windows o PowerShell, tá? Que é o mais novo da Microsoft. Então, para você fazer um script para o PowerShell, você vai fazer na linguagem de script do PowerShell. Tá? Você vai usar Visual Basic Script, vai usar JavaScript, vai usar alguma coisa específica dele para rodar no PowerShell. Para você rodar no prompt, que é mais antigo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer na linguagem Bash, entendeu? Se você vai fazer para o Linux, aí você tem os interpretadores lá. O mais utilizado é o Bash, B-A-S-H, entendeu? Então, não existe uma linguagem de script universal. A linguagem de script serve para o interpretador de script. Então, quando eu chego e abro aqui meu terminal, ó, esse daqui é um prompt. Então, ele aceita as linguagens do prompt. Não adianta eu chegar e tentar fazer alguma coisa de bash aqui que não vai rodar. Entendeu? Ver o que o pessoal está digitando ali. Professor, boa noite. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, é porque eu comecei a usar o Linux, mas eu não tenho experiência com ele. Se a intenção é que se use o Windows ou tanto faz, pode usar o Windows ou o Linux, porque às vezes para instalar algumas coisas dá mais trabalho, né? Que não é tão simples quanto no Windows. Não, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho para mim que ferramenta boa é a ferramenta que você sabe usar, tá? Então, você vai ver todas as minhas aulas, sem exceção, você vai vê-la no Windows. Porque o Windows é um ambiente que eu domino, entendeu? Então eu faço tudo aqui no Windows. Se você tiver aula com a Virgínia, se você tiver aula com o João, por exemplo, estou só citando nomes, eles já gostam de Mac. Então você não vai ver eles utilizando o Windows. Porque o ambiente que eles gostam e que eles sabem trabalhar é o de Mac. Mas aqui pra gente, principalmente para essa disciplina aqui, não faz a menor diferença se você está fazendo no Windows, no Linux, no Mac, vai ser tudo a mesma coisa. A gente vai programar em C e o compilador se vira para fazer a parte dele, entendeu? Não precisa preocupar não. Se você se sente confortável no Linux, pode ficar no Linux. Não faz diferença nenhuma pra gente aqui. Não, eu entendi, mas é porque a minha intenção é justamente aprender a usar o Linux, porque a gente tem uma outra disciplina aí que a gente faz um curso lá de Linux, né? Sim. E se você nunca usar também, você nunca vai aprender. Então, a minha intenção é se livrar do Windows, né? Porque eu chamei, o apelido dele é Windows. Na minha opinião, né? Mas, então, beleza. Obrigado pela resposta. Então, mas só para reforçar o que eu acabei de falar com você, eu entendi sua intenção. E a sua intenção é boa, tá? Por exemplo, eu comentei em alguma aula, não sei se foi necessariamente para essa turma, mas com certeza eu comentei, que eu utilizo os meus softwares todos em inglês. Não é porque eu sei inglês mais do que eu sei português, óbvio que não. É porque é o seguinte, quando eu preciso de ajuda, de tela do programa, fórum e etc., todas as imagens estão relacionadas com softwares em inglês.
certo? Então é por isso que eu utilizo softwares em geral na linguagem nativa dele. Então o que acontece? Se você tem o objetivo de usar Linux e se manter usando Linux, esse é o ambiente que você tem que acostumar. Eu sei mexer no Linux? Sei, mas eu me considero bem iniciante de Linux. Eu consigo fazer as coisas, consigo resolver até muita coisa, mas não é o meu sistema operacional do dia a dia. Então não existe razão para eu falar com você que um é melhor do que o outro, eu estou querendo sair do Windows, por exemplo. Sendo que tudo que eu faço no Windows, entendeu? Para mim, ele é o sistema operacional ideal para tudo que eu faço. Entendeu? Então, entendi. Não, entendi. É porque no meu trabalho eu uso o Windows, né? Mas, como eu disse, minha intenção é aprender a usar o Linux. Então, o tanto de tempo que eu uso o Windows, se eu estivesse usando o Linux em casa, né? Já saberia muita coisa. Então, mas aí você saberia menos de Windows. Não tem jeito de... não, com certeza, mas eu falo assim, mas como no trabalho eu uso o Windows, então eu acho que daria para fazer essa dobradinha aí. Então, aí eu vou ver aqui, se eu tiver muita dificuldade, eu volto para o Windows. Né? Só não força a sua família, todo mundo a... Não, o meu menino ele usa... Até que usar Linux. Não, meu menino usa o Windows, ele já se habituou com o Windows, então beleza. De vez em quando ele que me ajuda aqui. Beleza, não. Se for alguma coisa que eu consiga ajudar com Linux, eu beleza. O Charles está falando ali, se baixar um programa japonês roda na língua nativa, o que acontece? Aí, nesse caso, eu vou passar para o inglês, né, Charles? Por uma razão bastante simples. Aquelas casinhas lá não vai me ajudar em nada, eu não vou conseguir nem clicar nos negócios, então não vou nem conseguir acompanhar a ajuda, sabe? Então, assim, eu gosto de usar na linguagem nativa porque, em geral, é onde você utiliza, tem mais ajuda. Mas não adianta nada uma ajuda em japonês para mim, né? Porque a ajuda em japonês para mim e nenhuma ajuda é exatamente a mesma. Tá? Então, eu gosto da linguagem nativa e quase sempre está em inglês. Sabe? Então, é isso daí. Tá? Então, vamos continuar aqui. E o seguinte... necessidades básicas que levaram ao surgimento do computador, que eu já até comentei aqui no slide anterior. Realizar cálculo de forma mais rápida, então não é que você não consegue, tá? Mas você deixa o computador fazer isso daí para você. Controlar processos de maneira automática, então você vai descrever como que você quer que esses processos sejam controlados. E deixa o computador controlar. Entendeu? A tarefa dele é essa daí, é controlar, é ficar ali por conta daquilo ali. Então deixa ele fazer. E aí você vai jogar bola, vai jogar videogame, vai divertir, vai estudar, entendeu? Enquanto ele está fazendo essa tarefa. E processar cada vez mais dados. Tá? Principalmente esse terceiro aqui. O que acontece? Quando a gente tem poucos dados, o tempo para a gente fazer um programa para processar poucos dados, em geral, não compensa. Tá? Então, você acaba fazendo à mão. Então, vamos supor, eu tenho que somar 10 números. Você não vai fazer um programa que vai pegar esses 10 números, ler e te dar o resultado da soma. Você abre a calculadora e faz. Tá? E se eu tiver que fazer 1000? Você ainda vai pensar, você não vai abrir um Excel ou alguma coisa na vida, pegar algum software que já está aí, ou mesmo vai fazer na calculadora da padaria. Aí só quando o negócio começa a escalar a 1 milhão, aí você vira e fala assim, opa, peraí. Você vira e fala assim, 1 milhão. Se eu gasto aqui 10 segundos, aí você começa a fazer as contas. Nossa, eu vou gastar aqui, sei lá, 30 horas para fazer esse negócio. Eu vou sentar aqui, vou fazer um programa, vou gastar 6, e aí eu economizei 24 horas, entendeu? Um dia da minha vida. Entendeu? Então é mais ou menos essa daqui a ideia. Para fazer pouca coisa, a gente não costuma usar o computador, não. Então, o que em geral eu pondero na hora de fazer as minhas coisas? Primeiro, eu vou fazer uma vez só? Se eu vou fazer uma vez só, dificilmente eu faço um programa para fazer aquilo. Tá?
Condições que, em geral, eu faço uma vez, mas eu faço um programa. Se eu tiver que processar muitos dados. Então, é uma vez que eu vou fazer, mas eu não tenho tempo para fazer na mão. Eu vou lá e faço um programa. Tá? Mas, em geral, a gente vai fazer programas quando a gente faz coisas que a gente faz mais de uma vez. Essa que é a ideia. Então, todos os dias eu tenho que somar não sei quantos números, eu tenho que calcular a diferença, eu tenho que fazer não sei o quê. Todo dia eu faço isso, então você vai lá e faz um programa para automatizar essa tarefa sua. Coisas para a gente fazer uma vez com poucos dados não vale o custo de fazer o programa. A menos que você esteja querendo se divertir. Né? Você, vou programar aqui e tal, faz parte da minha diversão. Aí beleza, o seu aprendizado. Porque nem tudo tem a ver também com o fato de tempo. Às vezes tem a satisfação pessoal também. As coisas que eu faço de eletrônica mais está relacionado com minha satisfação pessoal do que necessariamente recompensa financeira ou ganho de tempo. É porque eu gosto mesmo, entendeu? Então, tirando esse aspecto aí, a gente faz programas de computador quando a gente faz as coisas mais de uma vez. Então, que negócio que todo dia eu faço aquela tarefa e com uma quantidade considerável de dados. É isso daí que é o nosso objetivo, tá? E o seguinte, a gente pode dividir o computador em basicamente dois pedaços, hardware e software. O hardware é aquilo que é tangível, tá? Você consegue tocar, ele existe fisicamente. Então, existe o cooler, existe o processador, existe a memória, aquilo existe, é o que você pode tocar, é o que quando você está com raiva você chuta, dá tapa, entendeu? Essa é a parte física. E tem a parte do software. A parte do software é a parte da abstração. É o seguinte, o cara que tinha o problema, aí ele virou e falou assim, olha, como eu vou fazer para resolver esse problema com esses recursos? Entendeu? Porque se ele não tiver o recurso, não adianta ele fazer o programa. Tá? Então, o software é uma maneira de utilizar os seus recursos de hardware para resolver o problema que você tem. Então, vamos supor que, é um exemplo bem exagerado, mas vamos supor que para realizar a sua tarefa, você tenha que, sei lá, imprimir 1000 formulários. Entendeu? Se você não tem impressora, não adianta você fazer aquele software, não, Tá pegando a ideia, né? Claro que você pode pegar a impressora prestado, mandar para o outro, eu tô falando, imaginando os recursos. Se você pega de outro, você tem um recurso. Tá? Então vamos imaginar. Olha, não tem impressora. Não adianta eu fazer um software para imprimir meus formulários, porque não adianta. Eu preciso de um recurso que eu não tenho. Então, a nossa ideia é pensar no problema e arrumar uma solução de software, tá? Nós somos programadores, não projetistas de hardware, e arrumar uma solução em software que utiliza os recursos que eu tenho de hardware para resolver meu problema. Tá? Então é isso daí. E software? Coleção de programas ou instruções executadas pelo computador. E basicamente são 3 tipos de software. O software de sistema, que é o sistema operacional, então é o Windows, é o Linux, é o iOS, tá? Então são sistemas operacionais. O que é a tarefa do sistema operacional? A tarefa do sistema operacional é fornecer uma camada de abstração para que você não utilize o hardware diretamente. Então vamos supor que eu precise escrever numa memória, tá? Para eu poder escrever na memória, é uma série de coisas que você tem que fazer. Você tem que pedir para usar o barramento, você tem que endereçar o barramento, você tem que colocar os dados, tudo isso. Então, o que o sistema operacional faz? Ele fornece uma camada de abstração e você fala o endereço de memória e ele já faz tudo para você. Tá? E isso, além de facilitar as tarefas, ele também garante que os recursos eles são compartilhados de maneira adequada. Tá bom? Porque se você tem acesso direto ao hardware, você vai lá e mete a mão nele e usa. Quando tem alguém gerenciando, primeiro você tem que pedir. Tá? Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver aqui os comentários.
O que você vai desenvolver é o programa para realizar tarefas, é isso mesmo. Tá? Então vamos lá. Esse é o software de sistema, que é o sistema operacional. Aplicativos e ou programas. Os aplicativos e ou programas são os aplicativos que nós fizemos para outras pessoas, ou outras pessoas fizeram para nós. Tipo esse aqui, ó, esse leitor de PDF. Isso entra na classe desses aplicativos ou programa. Ah, eu preciso fazer uma conta. Abro aqui a calculadora. Alguém fez isso aqui para mim. Então, o software, depois de produzido, ele entra nessa classe aqui, ó, de aplicativos e ou programas. E nós temos uma terceira classe, que é o software de programação, que é o software que nós vamos utilizar. O objetivo do software de programação é fazer programas ou fazer aplicativos. Então, ele é um programa de fazer programa. Essa que é a ideia. Então, nós vamos pegar esse software de programação, esse que é o objetivo do nosso curso, escrever numa linguagem que ele consiga entender para que seja produzido aplicativos para que outras pessoas utilizem. Tá? Então, aqui é o sistema operacional, responsável por fornecer uma camada de abstração e gerenciar os recursos, tá? Para que ninguém vá lá com a mãozona grande e vire e fale assim, eu quero usar essa memória aqui, igual a gente fazia no passado, sabe, que era tudo acesso direto ao hardware, e aí ficava tendo conflito, bagunça, entendeu? É tarefa do sistema operacional abstrair isso aí pra gente. Os aplicativos e programas que é os de uso geral, e se não é nem do sistema operacional, nem de uso geral, é o que a gente chama aqui dos nossos softwares de programação, tá? E aí, esses slides aqui, basicamente é reforçando o que eu falei com vocês, né? Prover funcionalidade básica, controle e gerenciamento do hardware, e é a plataforma, então é a camada de abstração para a execução dos aplicativos. Os aplicativos... Eu tenho duas dúvidas. A primeira é com relação à lista de exercícios que está no Class. Ela está lá como valendo 100 pontos. Esses 100 pontos é só referente a essa lista, certo? Beleza. No geral, ela valeria quanto, então? Aí é o seguinte, a lista de exercícios depende, ela sempre vale o divisor do tanto de lista. Então, vamos supor, então, se eu coloquei 3 listas e são 50 pontos, 50 dividido por 3. Se eu coloquei 10 listas, 50 dividido por 10. Todas as listas valem a mesma quantidade de pontos. Independente se ela tem uma ou 10 tarefas nela, entendeu? Tá. A segunda é questão de alocação de memória. Você me lembrou que antigamente a gente tinha o costume de fazer a limpeza de disco porque a gente realocava as informações que, por exemplo, estavam gravadas lá na frente e reorganizava ela e tudo mais. Isso ocorre ou os sistemas operacionais foram atualizados para fazer isso automaticamente? Nada mudou. Continua da mesma forma. Só que o que acontece? Isso daí que você está falando, que é o processo de desfragmentação, Isso foi mal, falei errado. Não, assim, você falou certinho, você só não usou o nome, mas tudo que você falou está certinho. O que acontece? É porque os discos antigos, eles eram mecânicos e ele valia da localidade. Então, assim, como ele girava, era muito mais rápido você pegar uma coisa que está aqui, assim, eu estou falando que vocês estão vendo a webcam, né? Quem estiver assistindo o vídeo depois não está vendo, mas assim, é muito mais fácil. Eu estou nesse ponto, o disco está girando e eu pegar uma coisa que está do lado dele, do que eu trocar de disco e pegar numa outra ponta. Tá? Então, o que acontece? Como os discos mecânicos, eles giram, se você tiver uma coisa distante da outra, em geral ele tem que dar aquela volta toda para buscar aquele pedaço que ainda está faltando. Então, é por isso que a gente coloca próximo, para que numa passada ele já pegue tudo. Tá? E aí, eu ia comentar, mas o Luiz já perguntou e o Charles está perguntando ele também. O que acontece? No SSD,
Na verdade, não é no SSD. Qualquer dispositivo, negócio, ele tem o tempo de acesso sequencial e o tempo de acesso aleatório. O que é o tempo de acesso sequencial? É isso que eu acabei de falar. É você pegar uma coisa que está do lado da outra. Então, nos dispositivos mecânicos, o tempo de acesso sequencial ele é muito importante, porque o aleatório é péssimo. Imagina você ter que ir em vários pontos do disco aleatoriamente. Isso gasta um tempão. Então você precisa colocar as coisas perto para você aproveitar esse tempo de acesso sequencial. Tá? Só que nos dispositivos eletrônicos, tá? O dispositivo eletrônico, de uma maneira geral, sempre que eu falo de uma maneira geral, gente, é porque tem exceções, tá? Mas de uma maneira geral, o tempo de acesso aleatório é o mesmo do tempo de acesso sequencial. Significa que não importa onde você está, você buscar de qualquer pedaço, seja do lado, seja na outra ponta, é o mesmo. Então, como o tempo de acesso aleatório é o mesmo, não precisa desfragmentar. Entendeu? Porque não interessa se ele está do lado ou se ele está lá na outra ponta do HD. Entendeu? O tempo é o mesmo. Só para vocês terem uma ideia de um dispositivo que é mecânico, mas muito fácil de entender o custo do acesso aleatório e do acesso sequencial. Imagina uma fita cassete. Tá? O que acontece? Você está num determinado ponto da fita e aí você quer pegar alguma coisa lá do final da fita. O que você tem que fazer? Você tem que recolher aquela fita inteira para poder chegar lá na ponta, para poder pegar aquele dado. Aí vamos imaginar que você chegou lá na outra ponta e aí o terceiro pedaço estava do lado daquele primeiro, mas você não sabia. Aí você tem que voltar de novo lá para aquele lugar para poder pegar o terceiro pedaço. Entendeu? Então, assim, dispositivos mecânicos, a gente precisa saber aproveitar o tempo de acesso sequencial, porque ele é importante. Então você põe as coisas que estão juntas, próximas fisicamente, entendeu? Agora, dispositivos eletrônicos, de uma maneira geral, não precisa. Tá? Então SSD você não desfragmenta. Mas tá entendido por que não desfragmenta, né? Sim. Uhum. Valeu. Beleza. Então vamos lá. Software aqui, ó, de finalidade específica, que são os aplicativos. É porque alguém fez para resolver uma determinada tarefa. Então a calculadora vai poder fazer conta. Se você pega o WinRAR aqui para compactar e descompactar, a Office é um suite, né, um pacote de aplicativos. Tem planilha, processador de texto, coisa de fazer apresentações e por aí vai. Então cada um desses softwares aqui ele tem um propósito específico. É o quê? É o programador que tinha um problema a ser resolvido e ele utilizou uma ferramenta de desenvolvimento para construir uma solução para resolver aquele problema. E é o que a gente faz aqui no software de programação. Tá? Então, alguém no início aqui, que eu não lembro, falou que fez a tarefa no Eclipse. Ó. Acho que foi o Gabriel, um negócio assim. Foi bem no início aqui. Isso mesmo, foi o Gabriel. Quando eu estou na sala de aula que eu vejo a pessoa, eu lembro quem foi que fez, entendeu? Mas aqui assim fica complicado. O que acontece? Ele utilizou o Eclipse. O Eclipse é uma ferramenta de desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento integrado. Então ele tem editor, ele tem compilador, ele tem depurador, tudo. E a gente utiliza alguma dessas ferramentas aqui para desenvolver. Eu falei na nossa aula introdutória que eu utilizo o Visual Studio na maior parte das minhas tarefas de programação. É único? Não. Você pode usar o que você quiser. Que seja um ambiente de desenvolvimento em C, né? A partir da aula 4. Então você vai utilizar aquela ferramenta que você melhor sabe utilizar, que mais está ambientada. Então, por exemplo, se o Gabriel já utilizou o Eclipse para poder fazer os exercícios em Java, é porque ele já tem alguma experiência. Então, continua fazendo o Eclipse. Eu quero aprender uma ferramenta nova. Preciso de sugestão para aprender uma ferramenta nova? Então, a minha sugestão é Visual Studio. Essa é a sugestão que eu vou dar sempre.
Se você perguntar, olha, eu não tenho nenhuma, eu quero começar, qual que eu vou começar? Começa no Visual Studio, começa já com um negócio bom, de cara. Agora, eu já tenho uma, já sei usar, não gasta seu tempo precioso para aprender outra, para poder fazer a mesma tarefa que você já consegue fazer na ferramenta atual. Tá? Então aqui a gente tem exemplos de ferramenta de desenvolvimento, né? MATLAB, CodeBlocks e por aí vai. Mas você vai utilizar aquela que melhor você se adaptar, tá? Não precisa se preocupar com isso não. Aqui, exemplo de várias linguagens de programação. O foco dessa disciplina é C, tá? Então, uma hora ou outra eu posso acabar comentando algo que vocês perguntarem de outras linguagens, mas o nosso foco é C. O Luiz está perguntando se eu aceito os exercícios pelo Visual G. O que acontece? Primeiro, deixa eu responder o que é o Visual G. O Visual G é uma ferramenta para você fazer e testar coisas de Portugal. Ele não é 100% compatível com... O Portugal está nessa categoria? Tá nessa categoria. É o Portugal Studio. Ele não é 100% compatível com a linguagem que está escrito nos slides. Então você vai ter que mapear uma coisa na outra. Mas se você entregar um exercício para mim feito no Visual G, eu sei mapear. Então, eu não vou te tirar ponto por conta disso. Se você acha interessante fazer no Visual G, fique à vontade. É necessário? Não. Essa primeira parte aqui, aula 1, 2 e 3, é só para maciar, entendeu? Para você começar a pegar a ideia do curso, das coisas que você vai fazer. Mas não precisa rodar em nenhum lugar não, tá? Quer fazer no Visual G? Legal. Precisa? De jeito nenhum, tá bom? Hardware. Basicamente, o nosso hardware são 3 partes, tá, gente? A unidade central de processamento é onde ele faz a conta. O computador só sabe fazer conta, mais nada. A memória é onde ele vai guardar os dados, porque ele tem que ter estado, né? Então ele faz uma coisa e mudou o estado, ele tem que salvar aquele estado para que ele seja capaz de continuar, né? Ter noção de onde que ele está naquele momento. Então ele precisa de memória. E como que acontece a comunicação? A comunicação só acontece através de dispositivo de entrada e de saída, não tem outro. Não tem teletransporte, tá? É sempre através dos dispositivos de entrada e de saída. Então, eu posso imaginar meu hardware dividido nesses 3 pontos, tá? A parte que faz a conta, a parte que guarda os dados e a parte que entra e sai os dados. Seria isso aqui, ó. Exemplos, né? De entrada e saída. Então, teclado e mouse, dispositivo de entrada, meu monitor, saída. E a parte de processamento, meu processador. E a parte de memória? A memória RAM, o SSD, HD aqui e por aí vai. Tá? Então, basicamente é isso daí, essas 3 partes. E o que a gente quer fazer? Tá? A gente quer automatizar nossas tarefas. É isso que a gente está discutindo aqui desde os primeiros slides. Só que a gente precisa fazer de uma forma estruturada, não ambígua, porque o computador ele não pode ter dúvidas sobre o que fazer. Sabe? Ele tem que olhar aquilo dali e virar e falar assim, é para eu fazer isso. Então não pode ter ambiguidade do ponto de vista das instruções para o computador. Tá? E ela tem que ser bem descritiva, que a máquina vai receber e vai fazer exatamente aquilo dali que foi pedido para ela fazer. Tá bom? Computador quântico vai revolucionar esse negócio de fazer conta? Ou vai fazer só contas mais rápido? É outro paradigma, tá, Charles? Eu não vou nem discutir isso aqui, não. Primeiro que a gente não tem tempo para essa aula aqui hoje, tá? Mas a ideia de coisas quânticas é que ela tem múltiplos estados simultâneos. Então você não precisa testar com 1 e com 0. Só para falar em 30 segundos. Você não precisa testar com 1 e com 0. Ele já está sendo testado com 1 e com 0 ao mesmo tempo. Ele tem múltiplos estados. Tá? Então, é outra coisa. Tá? Não tem nada a ver com a forma com que a gente programa aqui. E o seguinte, a programação é a nossa automação a nível de software.
nós vamos colocar o computador para fazer as tarefas que a gente quer que ele faça. Então, nós vamos programá-lo para fazer as tarefas, tá? E como que a gente vai fazer isso? Através dos algoritmos, que é uma descrição textual, e através de fluxograma, que é uma descrição visual. Não que a gente não veja o texto, né? Mas aqui são através de símbolos. Tá? A gente tem coisas do tipo assim, ó. Então, esse aqui está mais próximo do programador e esse aqui está mais próximo do usuário, ou seja, da pessoa que está efetivamente querendo que você faça aquele programa para ela, tá? E o que acontece? Só para a gente passar rapidinho aqui. Algoritmo é um negócio que a gente faz no dia a dia. Toda vez que você pega uma receita, manual de instruções, qualquer coisa, isso é algoritmo. Algoritmo é descrição dos passos que precisam ser realizados para poder realizar aquela tarefa, tá? Os passos que precisam ser feitos para realizar aquela tarefa. Então, você recebeu um manual, como montar o aparelho. Aquilo dali é algoritmo, é o passo a passo para você resolver o seu problema de pegar aquele monte de peça e transformar no aparelho. Tá? E medicamento. É o passo a passo para você tomar aquele remédio daquela forma para poder resolver o problema da doença que você está com ela lá. E a receita culinária, de pegar aquele monte de ingredientes que está de forma dispersa, não unido na forma adequada, no tempo adequado, e virar um bolo, por exemplo. Então, assim, algoritmo é um negócio do dia a dia. A gente faz o tempo inteiro, só que a gente não fica utilizando essa palavra algoritmo. Mas não é nada que a gente não esteja acostumado. Só que na hora que vai colocar o computador para fazer, não pode ser em linguagem natural. Tem que ser na linguagem dele. Porque você não vira e fala assim, computador, soma esses dois números aqui para mim. Não é assim. Viu? Você tem que colocar ele para poder fazer. Não é a Alexa, tá? Porque a Alexa ali, ela tem toda uma parte de processamento de áudio para tentar entender o que você está pedindo para depois fazer a tarefa. Porque o computador, propriamente dito, ele só vai somar. Soma dois números. Mas ela teve que fazer uma coisinha toda antes ali de tentar entender o que você está falando para poder fazer a tarefa. Tá? E aí, igual eu acabei de falar aqui do algoritmo, a ideia é que você vá fornecer umas entradas para resolver o seu problema e ele te dá como saída a solução do problema que você quer. Tá? E você tem que fazer isso daí de uma maneira bem descritiva, bem ajeitadinha. Tá bom? E aí, como é que seria um algoritmo para mascar um chiclete? Aqui tem um conjunto de ações. Ó. Pegar o papel, retirar o papel, mastigar, jogar o papel no lixo. E algumas dessas tarefas elas podem ser feitas em diferentes ordens. Primeiro você tem que pegar o chiclete, depois retirar o papel. Mas aí você pode jogar o papel no lixo antes de mastigar, ou você pode mastigar e jogar o papel no lixo, ou você pode fazer os dois em paralelos. Mas a ideia é que você siga os passos para realizar a tarefa. Nem todas as ordens diferentes produzem resultados diferentes. Sabe disso? Mas a ideia é que o computador vá seguir exatamente a ordem que você passou para ele. Então não é ele que sabe se aquele conjunto de passos dá o resultado que você quer. É você que sabe. Ele só vai fazer o que você está pedindo, tá? E o algoritmo para fazer a prova? Qual que é a ideia? Você vai ler a prova, vai pegar o lápis, e aí você vai ficar tentando fazer a prova enquanto tiver questões em branco ou não acabou o tempo. Porque se acabou o tempo, você tem que entregar. E se você já fez todas as questões, vai ficar fazendo o que dentro da sala de aula, encebando lá? Entendeu? Entrega a prova e vai embora. Então, você fica aqui ó, nesse processo de fazer a prova enquanto tiver questões em branco e o tempo não terminou. Então, isso é um exemplo de algoritmo, coisa que você faz no dia a dia. Tá? E como que eu faço o algoritmo? Faço através de uma pseudolinguagem, que é essa Portugal aqui, ó, para descrever a lógica do funcionamento do programa.
Então, como eu não vou escrever em linguagem natural, eu vou escrever nessa linguagem, Portugal, que é o assunto desse slide que eu já gravei a aula para vocês. Então, como que é essa linguagem? Primeiro, o nosso algoritmo sempre vai começar com início e terminar com fim. Sempre. Para poder dizer que ali é o início e fim do algoritmo para resolver aquele problema. E que cada comando nosso vai ser terminado com ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula é um separador nosso aqui. Tá? Vira e fala assim, olha, esse comando, depois esse comando, depois esse comando. O que separa um comando do outro é o ponto e vírgula. E o seguinte, eu já comentei, não sei se comentei na primeira aula, se foi no vídeo, alguma coisa, mas é o seguinte, aqui está escrito para você sublinhar quando você faz tudo no preto e branco. Né? Se você chega aqui e faz num editor aqui, ó, não tem essa necessidade de ficar sublinhando e tudo. Essa coisa que fala que palavra reservada deve ser sublinhada, igual eu já expliquei na outra aula, é porque eu criei essa linguagem aqui que colore, que faz não sei o que. Tá? Agora, você faz no papel, como que eu faço para diferenciar uma palavra reservada de uma palavra normal do meu algoritmo? Então eu vou lá e sublinho ela. Então início está sublinhado, fim está sublinhado, e várias outras ao longo aqui vão estar sublinhadas. Se você chega e faz no editor, você vai ver que não tem nada sublinhado. Por quê? Porque ele já está colorindo, já está fornecendo aquela diferenciação visual. Você bate o olho e já sabe, opa, tá azul, palavra reservada. Tá? Então, essa coisa aqui ó, de ser sublinhada é quando você estiver fazendo papel, tudo preto e branco, você quer diferenciar uma coisa da outra, você vai lá e marca. Bom? Variáveis. A variável é o quê? Ela é um lugar da memória que vai ser usado para guardar dado. Só que dado que você pode guardar lá? Ele vai depender do tipo da variável. Então, se a variável for do tipo inteira, ela só pode guardar números inteiros. Se a variável for do tipo real, ela só pode guardar números reais. Se a variável for do tipo string, ela vai guardar um texto. Se a variável for do tipo caractere, ela vai guardar uma letra. Se a variável for do tipo lógica, ela vai guardar verdadeiro ou falso. Então, você vai interpretar a variável como sendo um local de memória, onde aqueles dados que estão lá estão armazenados de uma certa maneira que faça sentido. Então, é do tipo inteiro? Então, aqueles números estão guardados lá de forma que aquilo seja um número, tá? E nós temos os tipos de dados inteiro, real, string, lógico e caractere, que são esses que eu acabei de falar aqui com vocês. E o que cada um guarda de valores, tá? No C, que é quando a gente começar a ver na parte da aula 4, vocês vão ver que não tem esses tipos todos e os tipos não têm as mesmas restrições. Porém, quando chegar lá, vocês já vão estar iniciados, né? Já vão ter uma ideia de algoritmo e aí a gente consegue mapear uma coisinha na outra. Mas do ponto de vista de algoritmo, do início aqui, ó, você está escrevendo a lógica do seu programa, imagina como se não houvesse restrição. Então eu posso guardar qualquer número inteiro, eu posso guardar qualquer número fracionado, né, qualquer número real, tá bom? Essa que é a ideia aqui. Quando você mapeia para uma linguagem, mapeia para um hardware, é claro que existem limitações, não dá para você fazer qualquer coisa. Então um exemplo aqui, ó, variável x e y do tipo inteiro e variável nome do tipo string. O que isso aqui está fazendo? Vocês provavelmente já viram nos slides aí para frente e já assistiram a aula. Ele está guardando o 2 no x. Então, o igual é a atribuição. Ele pega o que está do lado direito e guarda na variável que está do lado esquerdo. Então, aqui o que ele está pegando? Ele está pegando o 5 e guardando
na variável y. Aqui ele está pegando o texto ou tag, que é uma string, e guardando na variável nome. Tá? E algumas regrinhas aqui, ó, só para vocês já irem acostumando, porque se você seguir sempre essa regra aqui, você não vai ter problema com outras linguagens. Tá? A única ressalva é essa quarta bolinha aqui. Ó. Porque em C, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Para a gente aqui agora não faz, mas as outras regras são as mesmas. Tá? Então, não pode ter palavra reservada, então você não pode criar uma variável chamada início. Okay? Porque início é uma palavra reservada. Você não pode criar uma variável chamada fim, porque fim é uma palavra reservada. Pode ter letra, número e underscore, mas você não pode criar uma variável com tralha, você não pode criar uma variável com dólar, né, cifrão, você não pode criar uma variável com asterisco. Tá? Então, para criar nomes de variáveis, letras, números e underscore. Bom? E não pode ter espaço. Então, eu posso ter uma variável chamada Leandro Maia, mas eu não posso ter uma variável chamada Leandro Maia. Tá? Isso tudo aqui já está lá no vídeo, tá, gente? Por isso que eu estou passando mais rápido aqui. Constante. Eu falei no vídeo e vou enfatizar aqui. A constante ela serve para que você utilize a palavra no lugar do número. Então, a pessoa vai bater o olho na palavra e não interessa que número que está naquela palavra. Ela consegue entender o significado por conta da palavra. Então, vamos supor que eu cheguei e estou fazendo, eu gosto de usar esse exemplo porque eu vivenciei isso, tá? Eu tive esse problema. Então, vamos imaginar que o número de telefone são 8 dígitos. Tá? 8 dígitos. E aí, do dia para a noite, o número de telefone passa a ter 9 dígitos. Você teria que voltar no seu programa, olhar os números, tentar inferir o que está lá, para poder ver se você troca aquele 8 por 9, todos os lugares, entendeu? Sendo que se você tivesse uma constante chamada número dígitos telefone, bastava você ir lá e trocar de número dígitos de telefone de 8 para 9. Pronto. Porque o seu programa inteiro foi feito em cima dessa constante. Então, toda a lógica por trás envolve aquela constante. Então, se você chegou e adequou o número da constante, seu programa está resolvido. Tá? Então, você vai utilizar constantes com frequência, porque ela tem que ter um significado associado. Igual vocês já devem ter visto nos slides aí que eu coloquei número de funcionários, igual a 20. Então, ao invés de chegar lá no meu código e escrever 20, que a pessoa vai bater o olho e não sabe o que é aquele 20, ela vai ver número de funcionários. Interessa quantos são os funcionários? Não interessa. Ela vai ver número de funcionários e para ela tá entendido. Tá? Então, você vai utilizar constantes com bastante frequência. Os operadores matemáticos, né, aritméticos, adição, subtração. A multiplicação a gente não usa x, usa asterisco. A divisão usa barra. A exponenciação, que seria o elevado assim, ó. A gente, embaixo. A gente usa asterisco, asterisco. O mod é o resto da divisão e o div é o quociente inteiro. Então, eu vou tirar a dúvida aqui de quem perguntou da questão 3, que está no final do slide. O que acontece? De uma maneira geral, quando eu divido inteiro por inteiro, eu tenho inteiro. Se eu divido real por inteiro, eu tenho real. Se eu divido inteiro por real, eu tenho real. E se eu divido real por real, eu tenho real. Tá? E o que acontece? A questão
Teve gente que extrapolou, mas não era o que a questão estava pedindo. A questão pedia para escrever o número que você lê o numerador e o denominador e escreve ele de forma fracionada. Então, o que a questão pedia? Era um numerador e um denominador simples, tá? Tipo isso aqui, ó. 4 dividido por 9. Ah, o numerador pode ser outra fração? Pode. O numerador pode ser um decimal? Pode, mas não era esse o objetivo da questão. O objetivo da questão é que o numerador fosse um número simples, um número inteiro, tá? Então não tivesse fração, não tivesse nada aqui. E a mesma coisa para o denominador. Então o que acontece? Na maioria das linguagens, por isso que eu resolvi o exercício assim, quando você divide inteiro por inteiro, ele dá inteiro. Então se você chega e divide 4 por 9, dá 0. Não é 0 alguma coisa. Da mesma forma que se você divide 9 por 4, dá 2. Não é 2 e alguma coisa. Tá? Então, o que é a solução que eu coloquei? Se você colocasse só a barra, para o algoritmo estava resolvido? Para o algoritmo estava resolvido. Mas se você fizesse numa linguagem tipo C, não ia resolver. Por isso que eu já fiz uma coisa mais elaborada. Então, o que eu fiz? Eu não quero o número, então eu coloquei real para a variável que eu guardo. Porém, o meu numerador e o meu denominador são inteiros. Então, o que eu fiz? Para poder transformar a divisão de inteiro numa divisão de real, o que eu fiz? Eu multipliquei o numerador por 1.0. Porque aí esse 4 passa a ser 4.0. E 4.0 é real. Dividido por 9, que é inteiro, dá o resultado real. Entendeu? Então foi assim que eu resolvi a questão. Agora, se você chegasse só lá na sua questão e colocasse lá, resultado, deixa eu escrever, real, resultado. E aí depois chegou lá embaixo e colocou resultado. É igual numerador dividido por denominador. Tá certo? Tá certinho. Tá? Funciona em C? Não funciona. Tá? Por isso que eu fiz isso aqui. Para que vocês já se acostumem a fazer a coisa da forma como funciona na maioria das linguagens. Tá bom? Agora o restante aqui é igual, tá? Ô, professor, na divisão, então, ele só considera o quociente inteiro? Isso. Quando é inteiro por inteiro. Uhum. Tá? Só Mas só nesse primeiro caso aqui, ó. Nessa questão, eu poderia ter colocado que ele entrasse com, tipo assim, com um número, mas só que eu declarasse ela de forma real ou não? Então, não. Sabe? Eu entendi sua dúvida, mas o que acontece? Quando você fala que o numerador pode ser real, não garante que o cara não possa escrever 4.5, por exemplo, entendeu? Ah, sim, entendi. Se você declara como real e o cara usa como 4, ok, vai dar certo. Não precisa disso aqui. Mas e se eu chego e faço, sei lá, 4.9? Não era o objetivo da questão. Entendeu? O objetivo da questão era que o numerador fosse inteiro e que o denominador fosse inteiro. Entendi, senão ele poderia ter uma forma de fraudar, né, o meu algoritmo. Na verdade não é fraudar, mas assim, ele já está fazendo uma coisa que não era o que estava querendo na questão, entendeu? 4.5 é um numerador válido? É, mas não era exatamente o que a questão estava pedindo, sabe? Se você fizesse assim, não estaria errado. Mas era mais do que estava sendo pedido na questão. Entendi. Obrigado, viu, professor? Professor, então sempre que eu tiver uma divisão e multiplicar por um float, ele transforma em float.
Sempre que você tiver um inteiro e multiplicar por de ponto flutuante, ele vira ponto flutuante. Sempre, qualquer linguagem. Afirmar qualquer linguagem é muito forte, mas eu não conheço nenhuma linguagem que isso não aconteça, tá? Pode refazer, viu, Jeane? Giane, pode refazer. Se você quiser, mas... gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não precisem ficar preocupados em acertar todas as questões da primeira vez que você está fazendo. Não é esse o objetivo. O lugar de errar é justamente fazendo o exercício. Então, não é procurar errar. É claro que não é isso. É fazer o exercício procurando acertar. Mas se você errou, você tem duas opções. Ou você deixa errado, que não tem nenhum problema, porque o objetivo não era acertar tudo de primeiro, ou você vai lá e refaz e reenvia. Não tem nenhum problema. O importante é que você vá fazendo, errando, aprendendo a fazer da maneira correta. Entendeu? Então não precisa preocupar com isso. Ele vai falar assim, eu não fiz exatamente assim. Não precisa ressubmeter. A gente está num processo aqui gradual de aprendizado. Querer que todo mundo acerta todos os exercícios de todas as listas, aí não faz sentido. De duas, uma. Ou eu só tenho alunos mega geniais, que todo mundo acerta e aí não precisava de eu estar dando aula nenhuma, ou então a resposta está em algum lugar e todo mundo está copiando. Entendeu? O comportamento normal, com pessoas normais que eu digo assim, nada brilhante, né, pessoas geniais, vivos, nossa, esse cara é fora de série, é o Einstein do século atual, é isso que a gente faça as questões e que um bocado acerte todas, um bocado erre algumas, que um bocado erre muitas, entendeu? O que eu gostaria é que pouca gente errasse todas, tá? Isso é que eu não gostaria que acontecesse. Isso significa que a pessoa não pegou nada daquele conteúdo. Se ela erra todas, é porque ela não pegou nada daquele conteúdo. Tá? Mas assim, não precisa se preocupar em acertar tudo de primeira. Igual, aqui, eu fiz com real. Tá errado? Não, não tá errado. Você fez mais do que a questão pedia para você fazer. Então você extrapolou. Tá? Era uma questão simples e você dificultou a questão desnecessariamente. Então não precisa preocupar, não. Se você fez com real, pode deixar assim que tá ok, tá bom? Com certeza você não fez tudo errado não, viu, Jeane? Você me mandou, eu olhei e vi que não tá tudo errado. Então, com certeza você não fez tudo errado. Então vamos lá. Continuando aqui. Pra gente finalizar essa aula aqui, né? Que a gente, na verdade, já acabou o tempo dela agora, então vou passar bem rápido aqui. No computador, a gente não escreve igual a gente escreve na matemática, com colchete, parênteses e chave. Tudo é parênteses, e aí ele sempre resolve de dentro para fora, os parênteses. A atribuição eu já falei que é com igual, né? Que ele pega o que está do lado direito e joga no lado esquerdo, que é para você guardar o valor numa variável. Ordem de precedência, a gente usa parênteses para poder resolver. Função de leitura, que é para você ler o dado do usuário. Então você quer pegar o dado, você quer que ele digite alguma coisa, você vai usar essa função lei aqui. Então no caso aqui, é como se ele ficasse parado esperando você digitar alguma coisa. E na hora que você digitou alguma coisa, essa coisa que você digitou é guardada na variável nome. Então, o leia serve para isso, para parar, esperar o usuário digitar e na hora que o usuário digitar, guardar na variável que você colocou aqui para o leia. Tá? E o imprime. O imprime ele funciona de forma inversa ao leia. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o dado para o usuário. Não leia do usuário para jogar para a máquina. Ele vai pegar da máquina e jogar para o usuário. Então, a gente costuma utilizar essas funções de imprimir ou para fornecer a saída para o usuário ou para dar instruções para ele.
Porque se você coloca, por exemplo, assim, leia nome, então eu fui escrever só isso aqui, ó. Leia nome. O que acontece? Vai parar lá e o cara não sabe o que ele é para ele fazer. Então é muito comum que antes tenha imprime, digite o seu nome. Por quê? Aí você deu uma instrução para ele, o computador vai parar, vai esperar você digitar e na hora que você digita, guarda na variável nome. Tá? Então, o comando leia, dificilmente ele vem sozinho. Ele sempre está associado com o imprime, para você dar a instrução para o cara fazer aquela coisa ali. Diga. Ô, professor, no algoritmo que eu fiz, eu não usei o imprime, eu coloquei somente o leia e no final que eu coloquei o imprime para mostrar para ele o resultado. Ficaria errado o meu algoritmo? Então, aí o que acontece? O algoritmo não está errado, o algoritmo está certo. Só que ele está menos próximo da realidade, que é isso que eu estou explicando agora. Então, você precisa refazer o seu? Não. Mas os próximos que você for fazer, você já tenha isso daí em mente. Entendeu? Porque o lei ele vai ficar parado lá. Então, se você não der instrução para o cara não sabe Ele o não que vai ele tem que saber com fazer. quem entrar, né? Entendeu? Ele não sabe. Ele não sabe se ele tem que entrar com um número, um texto, entendeu? Então, o leia, em geral, ele está associado com o imprime, para você dar instrução para o cara. Aham, entendi. Obrigado. Mas não precisa refazer não, tá bom? Não, beleza, então. Então aqui, ó, esse aqui é um exemplo de algo sem instrução. Então o que vai acontecer? Na hora que ele roda aqui, ó, ele vai ficar parado aqui. O cara não sabe o que é para fazer. Aí vamos supor que ele foi escrever o L. Entendeu? Não tinha instrução, ele não sabe o que é para fazer. Aí ele foi e colocou L. L vezes 2 não é possível de ser feito. Então vai dar erro. Aí você chega aqui e coloca antes, imprime, digite um número. Aí o cara foi lá e falou, opa, é para digitar um número, 45. Aí pega 45 vezes 2, 90. O dobro é 90. Tá bom? Beleza. Exemplo aqui, ó. Implemente o algoritmo que calcule o valor total a ser recebido por um programador. Então, a hora de trabalho dele, não hora-aula. Então, você vai ler dele quantas horas ele trabalhou e quanto que ele ganha por hora. Um vezes o outro dá o tanto que ele tem que receber. Então, olha só. Inteiro horas, aqui a gente está assumindo que o cara só trabalha em múltiplo de horas, então 1 hora, 2 horas, 3 horas e por aí vai. Porém, o valor da hora dele já pode ser fracionado. Então, ele recebe, sei lá, R$50,35. Já pode. Então, aqui, ó, vai ficar parado esperando ele digitar o número de horas. Depois vai ficar parado esperando ele digitar o valor da hora. Observe que não tem instrução. Está errado? Não está errado, tá? Isso aqui não está errado, tá, gente? Isso aqui, ó, não está errado. Só que isso aqui está menos próximo da realidade. Tá? A realidade é que você coloque instruções para que ele saiba o que ele tem que fazer. Tá? Ô, professor, o que aconteceria com o algoritmo? Por exemplo, se tivesse uma variável do tipo inteiro, se eu entrasse com, sei lá, com uma letra, que aí teria que ser tipo string, o que aconteceria com o algoritmo? No caso do algoritmo, nada, porque ele não vai rodar. Ele é só um texto. Quando você faz isso em uma linguagem de programação e verifica, o que acontece é que fica um lixo lá. Tá? Então o resultado pode dar qualquer coisa. Porque ele tenta buscar um número. Você não fornecer um número, ele não preenche a variável de número. E aí fica um lixo qualquer lá. Ele perde a lógica inteira do sistema, né? Ele perde a lógica. Por quê? Ele está esperando fazer a conta com o número que ele recebeu e, na verdade, o número é um lixo. Então, não é que ele não vai fazer a conta. Ele vai fazer a conta, mas vai fazer a conta com o número errado. Porque não preencheu para ele, sabe? Aham, entendi. Então, aqui, ó, ele leu as horas, depois leu o valor das horas, multiplicou as horas pelo valor da hora. Então, aqui, ó, inteiro vezes real dá real. E depois imprimiu o total. Tá? E fluxograma?
O fluxograma é uma representação gráfica. Então, ao invés de eu ficar escrevendo assim, eu faço desenhos. É isso. E qual que é a ideia? O fluxograma é para ser entendido por mais pessoas. Então, o nível de abstração do fluxograma, ele é maior. Tá? Mais pessoas conseguem entender o fluxograma do que o algoritmo. Então, olha só. Está escrito aqui, né? Fácil interpretação, nível de abstração intermediário. Por que intermediário? Porque não é totalmente abstrato, né? Tem coisas ali associadas ainda com programação, mas não está tão baixo nível quanto o algoritmo. Tá? Então, o nível de abstração é maior, é intermediário. É mais preciso que uma narrativa, então uma linguagem natural, porém é menos preciso que o algoritmo. Tá bom? Professor, no fluxo é necessário representar cada entrada em cada retângulo? Não. Não. Tá? E no caso a entrada não é um retângulo, é um paralelogramo. É esse símbolo aqui. Não precisa não. Tá? O que acontece? Como o seu nível de abstração é maior, e vamos supor que você quer ler o número de horas e o valor da hora. Então você coloca os dois aqui dentro. Aí a pessoa que bateu o olho nessa figurinha e vê duas variáveis aqui dentro, ela já sabe que ela tem que interagir com o usuário e ler duas informações. Tá? Então, assim, não precisa colocar um paralelogramo para cada leitura, não. Porque senão, imagina, você vai ler 10 dados do cara. Você vai fazer um fluxograma com 10 paralelogramas, vai ficar... Além de ficar feio pra caramba, vai ficar... assim, com um nível de detalhamento completamente desnecessário. Porque aí, o ideal é que o cara bate o olho no símbolo e vira e fala assim, ó, nesse ponto é para fazer isso. Tá? Então, mas é isso mesmo, é um só. Tá? Não precisa preocupar, não. Então, o que acontece? Os comandos, a gente vai utilizar um retângulo. Para marcar o início e o término do programa, a gente vai usar um retângulo com os cantos arredondados. Tá? Então, esses dois símbolos. Lembrando que essa caixinha aqui não precisa ter um comando, não. Pode ter 2, 3, 4. A ideia é a mesma do paralelogramo aqui, ó. Tá bom? O Luiz perguntou. É que a pessoa bate o olho na caixinha e vira e fala assim, essa caixinha faz tal coisa. Tá? Então, por exemplo, essa caixinha declara variável. Pronto. Então, aqui, ó, exemplo. Tá? Essa caixinha é uma caixinha de declaração de variável. Não precisou de uma caixinha para cada um deles. A pessoa bateu o olho aqui e falou, olha, aqui estão sendo declaradas as variáveis. Aqui, ó, duas caixinhas. Uma caixinha que você bate o olho e vira e fala assim, olha, declaração de variável. E a outra caixinha que você bate o olho e vira e fala assim, tá atribuindo os valores das variáveis. Então não precisa de um retângulo para cada comando, não. Você pode colocar um retângulo que corresponde a um bloco lógico. Olha, esses caras todos juntos aqui, ó, tem esse significado. Tá? Entrada de dados, que a gente faz com o leia lá. Aqui a gente usa um paralelogramo. Então, na hora que a pessoa bater o olho no paralelogramo, ela já sabe que nesse ponto ela vai ler o nome do usuário. É o nome de alguém lá, de alguma coisa do sistema. E vai guardar nessa variável. E aí é claro que tem a iteração com o usuário. Digite o nome, entendeu? Todas essas coisas. Só que você não precisa colocar uma caixinha para dizer para ele digitar o nome. Só de você colocar o paralelogramo com a variável nome, a pessoa já bate o olho e já sabe o que tem que fazer. Então você não precisa detalhar tanto. Porque se fosse para detalhar tanto, você já fazia o programa de uma vez. Então, o fluxograma é para que a pessoa bata o olho e tenha uma ideia geral do que é que está acontecendo ali. Não é para detalhar demais. Se for para detalhar demais, você não faz o fluxograma. Tá bom?
Saída. A saída é essa forma geométrica aqui, ó, diferente. Tá? Que de um lado aí ela é um triângulo, no meio ela é um retângulo, e sei lá, e aqui é um pedaço de um elipse. Sei lá, é essa forma geométrica bagunçada. Isso aqui representa uma saída. Então, o imprime vira essa forma geométrica aqui. Observe que o ideal seria que aqui em cima tivesse um imprime, digite o nome, por exemplo. Tá? Mesmo tendo um imprime aqui, você não coloca o imprime aqui. Tá? Porque esse paralelogramo aqui, ó, já está implícito que aqui tem interação com o usuário para pedir o nome. Tá? Porque senão você ia ter que colocar um desse aqui antes e tudo. Não faz sentido. Tá? Inclusive, eu acho que eu falo isso no vídeo, tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui. Não falo no vídeo 2. No vídeo 2 eu falo, tá? É porque eu já lembrava que eu tinha gravado, mas eu não lembrava se eu tinha gravado na aula 1. Gravei na aula 2. Na aula 2 eu falo exatamente isso aqui, ó. Tem um exemplo lá que eu pego 4 linhas e coloco num único quadrado, num único paralelogramo, tá? Tá lá na aula 2. Então aqui, ó, qual que é o sentido de leitura do fluxograma? Sempre no sentido da seta. Tá? Nós estamos na aula 1, então a gente só sabe fazer um sentido. Não importa se é para o lado, se é para cima, a seta não tem que ser de cima para baixo, mas é sempre no sentido da seta. Tá? Se eu quisesse chegar e fazer assim, ó, também estaria ok. Peraí. Tá? O negócio é seguir o sentido da seta. E aqui o mesmo exemplo anterior, né? Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, o mesmíssimo exemplo, agora feito em fluxograma. Então, olha só, antes de ver o fluxograma, eu já consigo colocar esse aqui num retângulo de declaração de variável, eu consigo colocar esse aqui num paralelogramo de leitura dos dados, eu consigo colocar esse aqui num retângulo de cálculo e eu consigo colocar esse aqui num símbolo de impressão. Vamos ver se é isso que está lá? Aqui, ó, o início, né? Aqui, o retângulo de declaração das variáveis, o retângulo de leitura, o retângulo de cálculo, né, que é realizando o comando do cálculo, a forma geométrica de impressão e finalizou. Tá? E aqui os exercícios para fazerem, que a dúvida que vocês tinham da questão 3 eu já respondi aqui. Aqui. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já passou aqui 15 minutos do horário da aula, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Professor, a questão lá de o campo da variável é um inteiro, então um real, só que eu coloco um string. No caso, se o meu programa for operar string, ele dá um erro de num ou de sintaxe? Então, do ponto de vista de algoritmo, tá? Não acontece nada, porque é só texto. É aquilo que eu falei com você. Falei com vocês, né? Só que o que acontece? Quando você faz numa linguagem de programação, você tem que associar a variável com o tipo. Então, na hora, por exemplo, se você estiver fazendo em C, e a sua variável for para poder guardar texto, na hora que você coloca o tipo da leitura, se você colocar número, ele fala, opa, filhão,
Sua variável é para guardar texto. Você está colocando para ler número aqui, entendeu? Então ele começa a te gerar avisos. Agora, tem coisa que é só aviso e tem coisa que é erro. Ele vira e fala assim, não, isso aqui eu não posso aceitar de jeito nenhum. Aquilo que ele não pode aceitar de jeito nenhum, nem compila. E aquilo que ele aceita, mas que pode ter alguma coisa ali que ele não conseguiu pegar, mas ele está te avisando, ele deixa rodar, e aí o resultado pode ser indeterminado. Dependendo da linguagem, quando ele não consegue ler, é nulo. Dependendo da linguagem, é lixo. Então, no caso aqui do C, quase sempre é lixo, tá? Não tem o conceito de não ler e ele transforma em nulo, não, tá? O comportamento padrão em C é assim. Se eu não consigo fazer, eu não toco naquilo. Tá? Então, eu pedi para ler um inteiro e guardar numa determinada variável. Se eu não consigo ler o inteiro, eu não toco naquela variável. Tá? Então, ela fica com lixo. Saquei. É porque inicialmente, por exemplo, se fosse uma soma ou uma multiplicação e ela estivesse tentando somar com o texto, não faria sentido. Não faria sentido. Se ele vai mandar não é um número ou se ele vai mandar diretamente um erro quebrando todo o algoritmo. O que acontece? Se você fizer isso daí em C, na hora que ele for tentar varrer aquele texto que você escreveu, né? E ele não conseguir ler um número naquilo ali, ele não vai tocar naquela variável, então vai ficar um lixo, ele vai fazer, não vai te falar nada, mas ele vai fazer uma conta com qualquer coisa que estava lá na memória. Beleza. Tranquilo? E aí, gente, mais alguma dúvida? Professor, rapidinho, em relação aos exercícios, o primeiro eu fiz lá no Notepad. Beleza. Eu posso tirar print e te mandar o print do algoritmo ou não? Não. No algoritmo é assim. Vamos supor, você está fazendo aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, real, variável, igual 3.3, não sei o que. Pronto, fiz esse algoritmo aqui. Algoritmo para entregar para o Leandro. O que você faz? Não é para tirar print aqui para mim, não. Ó. Fazer isso aqui e enviar para mim, não. O que é para você fazer é salvar esse arquivo. Aí você salva ele. Aí vou colocar aqui, ó, na minha área de trabalho, só para você ter uma ideia. O tipo dele, o que é tipo então, texto mesmo? É isso que eu vou explicar aqui, ó. Aí o que acontece? Vou colocar aqui, ó. Dúvidas aula, tá? Aí cheguei, criei essa pasta. E aí eu vou chegar e vou colocar aqui, ó. Exercício 1. Igual teve gente que já fez, tá? Só para poder ilustrar. Esse exercício 1 vai sem extensão para mim. No entanto, esse texto está gravado lá. Quer ver? Ó? Cadê dúvidas da aula? Aqui, ó. O texto está lá, tá vendo? Só que acontece que, se eu subir esse arquivo desse jeito para o Classroom, eu não consigo ver na web. Porque na web ele não consegue mostrar arquivo que ele não sabe o que é. Se eu salvar esse arquivo aqui, agora eu vou pegar esse mesmo texto, tá? Vou salvar ele como exercício 02, porém eu vou colocar a LG, tá? Vou colocar .alg nele aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar colorido por conta da linguagem que a gente instalou. Porém, quando você subir no Classroom, o Classroom também não vai exibir, porque ele não sabe exibir .alg. Agora, se você pega esse mesmo texto, joga aqui, salva ele e coloca exercício 03.txt, o que vai acontecer? Aqui está preto e branco, você pode trocar para colorido, e quando você sobe no Notepad, no Classroom, você consegue ver o texto lá, porque ele sabe exibir na web .txt. Então, a forma como você salva não faz diferença para mim, porque ele vai ser entregue para mim do mesmo jeito.
Agora, se você salvar como TXT o algoritmo, você consegue ver na web. É só isso. Então, quando você tiver, a partir da aula 4, programando em C, se você salvar em ponto .c, você consegue ver na web. É isso. Não altera o conteúdo, altera só a forma como ele é apresentado para mim. Entendi. Então, no caso, o recomendável é salvar em TXT, né? Isso. Mas TXT tá bom. E aí, tem alguma data limite, professor? Igual esse exercício é da primeira aula, né? Isso. Você teve 3 exercícios referente à primeira aula. Uhum. Qual é a data de limite para te mandar? Uma semana depois que eu posto. Se eu postar Então, na sexta-feira, na outra sexta. Se eu postar numa quarta, na outra quarta. Então a data limite daquele exercício é hoje, né? Vamos conferir aqui. Hoje. Entendeu? Mas se você não conseguir entregar hoje, quiser entregar amanhã ou depois, não tem problema. Eu não estou preocupado com isso. Eu só não quero que vocês deixem para fazer no final, que senão vai embolar, tá? Com certeza vai embolar. E que fazer o exercício é uma forma de você testar se você está conseguindo acompanhar, entendeu? Então, eu tentei fazer o exercício. Porque na hora que você está assistindo a aula, parece que entendeu tudo. Porque meu objetivo é tentar facilitar para vocês. Se você assistir a aula e virar e falar assim, nossa, eu não entendi nada, complicou. Então, o objetivo é que eu faça parecer que é fácil mesmo. Que eu quero facilitar a vida de vocês. Para vocês não terem que começar do zero. Mas você só vai saber se entendeu mesmo na hora que você tentar fazer o exercício. Então não deixa juntar não, porque se você deixar juntar, pode virar uma bola de neve e depois lá na frente você só vai descobrir que só não está entendendo na aula 6, por exemplo. Aí já começa a ficar complicado. Você já perdeu 3, 4 semanas de aula aí, sabe? Aham. E aí o seguinte, só para falar com vocês uma regra. É sempre uma semana para entrega da atividade. Não significa que eu fecho a atividade com uma semana. E, em geral, eu não fecho com uma semana. Tá? Então, igual eu estou falando. Ah, você não conseguiu fazer hoje? Entrega amanhã, depois. Ah, só vou conseguir fazer na sexta-feira. Entrega na sexta-feira. Só que, a partir do momento que deu o prazo, eu posso fechar a qualquer momento. Eu não fecho antes da data. Lógico que não. Depois da data, eu posso fechar a qualquer momento sem avisar. Por que isso às vezes acontece? Que às vezes eu preciso corrigir, olhar as coisas, fechar nota, entendeu? Então vamos supor, daqui 3 semanas eu tenho que entregar a nota parcial de vocês. Na hora que chegar daqui 3 semanas eu tenho que fechar a sua atividade, mesmo que você não tenha entregue. Então não deixa ir muito para frente da data não, porque ela pode ser fechada a qualquer hora, tá? Entendi, professor. Ó, a Jeane está falando que baixou o Notepad e não conseguiu colocar a linguagem. Ô, Jeane, você me mandou um e-mail, eu vi seu e-mail. Só que lá no e-mail não tem o arquivo XML. Entendeu? Os prints que você tirou para mim, você em momento nenhum fez download daquele arquivo XML. Sem aquele arquivo XML, você não vai conseguir colocar colorido, não. Inclusive, você até marcou um outro arquivo, que é o instalador do Git. Não tem nada a ver com a linguagem em si, tá? Então, pode ser isso aí que esteja faltando. Juntei todos os exercícios numa pasta compactada e entreguei. Não tem nenhum problema, não, tá? O Classroom abre pasta compactada. Fiquei em dúvida e mandei o código em PDF escrito e por print. Beleza, por enquanto tá ok, mas mais para frente você não faz isso mais não. Na verdade, não faz desse ponto aqui para frente. Figura, beleza. Você tira um print, envia a figura, põe no documento, gera PDF, faz o que você quiser. Mas código sempre manda o arquivo. Tá? Porque eu preciso do código, principalmente em C, quando eu for compilar e tudo. Então, se você mandar uma imagem para mim, eu não consigo fazer nada com ele. Tá bom? E aí, mais alguma dúvida, gente? Ô, professor, só para finalizar, no Notepad eu não consigo compilar aquele algoritmo que eu escrevi, não consigo? Como é que eu não entendi? Desculpa, é só porque eu estava lendo o que o Thiago falou, também dá. Viu o que o Thiago fez? Também dá. Você vai lá no Git, tipo isso aqui, ó. Você vem aqui no Git,
copia isso aqui, cola aqui e salva como XML. Cadê? Tá? Também dá. Agora fala. No Notepad não é possível compilar esse algoritmo, não é? Não. O Notepad ele não é um ambiente de desenvolvimento integrado. Ele é só um editor. Tá? Ambiente de desenvolvimento integrado, nós vamos utilizar mais para frente. Igual eu falei, o Visual Studio, ou você pode o Visual Code, mas aí o Visual Code você tem que colocar extensões nele para ele conseguir compilar, porque ele nativo não compila em C. Então vai ser na hora que começar a linguagem C, né? Isso, Que a partir gente da vai aula começar 4. a compilar. Isso, Aham. a partir da aula 4, que é... Hoje eu disponibilizo a aula 2 e 3 para vocês, tá? Aí, aula 2 e 3 disponível hoje, exercício de aula 2 e 3 disponível hoje. Aí vocês entregam semana que vem. Aula da terça-feira que vem, dúvida da aula 2 e 3. E aí, na terça-feira que vem, eu disponibilizo a aula 4. Então, vocês vão começar mesmo a compilar, rodar as coisas e fazer coisas em C a partir do final, vamos dizer, quarta-feira da semana que vem. Até então, não precisa preocupar com isso, não. Beleza, gente? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, até porque eu tenho que subir a aula e tudo. E nós já passamos aqui mais de meia hora no final da aula. Então, beleza, gente. Aqui, ó, já